Nas fronteiras da loucura. Capítulo 27. Mergulho no passado. Havia uma superior concentração de propósitos que a todos nos reunia naquele momento. O interesse fraternal que nos motivava era o de auxiliar os implicados na problemática obsessiva, algo inverso da visão imediatista das criaturas encarnadas. Para nós, o drama de Ricardo era o mais pungente. Martirizado por consecutivas aflições e desconfortos, ele padecia da loucura vingativa, necessitando, portanto, de urgente atendimento. É certo que as suas dores não lhe chegavam gratuitamente, porquanto, por seu turno, antes delas, foram um dilapidador das sagradas oportunidades que a vida a todos nos confere. Não obstante, era agora o necessitado de compreensão e ajuda, a fim de liberar-se da pressão interior que o levava a delinquir dessa forma, libertando Julinda. A oração ungida de amor e sincera confiança no doador da vida canalizara vibrações poderosas para o recinto humilde onde os servidores de Cristo se congregavam para a vivência da caridade. Visivelmente transfigurado sob suave claridade que o nimbava, o instrutor esclareceu-nos a todos quanto às finalidades especiais da reunião. A irrestrita confiança nos desígnios divinos, acentuou ponderado, deve conduzir nossos pensamentos, impedindo-nos de julgamentos apressados e injustificáveis. Em qualquer observação, guardemos a postura íntima da piedade cristã em relação ao próximo, apresente-se-nos sob qual injunção for. Quando o amor sem fronteiras nos comanda o raciocínio, sempre logicamos com acerto. Todos somos necessitados do auxílio do Senhor, seja qual for a faixa evolutiva que transitemos. Desse modo, auxiliemos. Em prosseguimento, aplicou passes em Julinda, dispersando os fluidos pesados e as substâncias antidepressivas que a anestesiavam, mantendo-a em sono profundo, enquanto o irmão Juvencio realizava operação semelhante na senhora Angélica. A viúva despertou quase de imediato, procurando assenhorear-se do recinto em que se encontrava. Relativamente lúcida, identificou o esposo desencarnado, que a envolveu em abraço de ternura e de reconforto. Harmonizadas as primeiras emoções, disse-lhe o companheiro afeiçoado: as tuas preces encontraram ressonância na amorosa acústica do Mestre. Aqui nos reunimos hoje com o propósito de socorrer nossa querida filha. Embora o amor que lhe devotamos, convém não nos esquecermos de que nos merece igual afeto aquele que a perturba. Assim, acautelemo-nos contra o favoritismo pessoal em detrimento da afeição generalizada. Como está igualmente conosco o nosso Roberto, despertamo-lo a fim de que participe das nossas realizações sob as bênçãos de Jesus. Roberto acordou mais lentamente, sem dar-se conta do lugar onde se encontrava. Identificou a sogra com alguma compreensível dificuldade, sendo apresentado ao irmão Juvencio, a quem não conhecera no plano físico. As suas qualidades morais positivas favoreciam-no com o equilíbrio necessário para aquele tipo de atividade. Amparado pelo sogro diligente, permaneceu aguardando os acontecimentos. Julinda despertou atônita, revelando toda a gama de perturbação que a assaltava. As fixações mentais negativas ressomavam com caráter de pavor. A presença do mentor afigurou-se-lhe como a de um severo juiz. Prorrompeu em pranto de medo, rogando perdão, como se estivesse sob julgamento,
aguardando grave condenação. O benfeitor acerenou-a com aplicação de passes na região coronária e no epigastrio, acalmando-a com vigorosas cargas de forças positivas. A paciente recobrou a tranquilidade, mantendo-se um pouco abstraída do ambiente e das pessoas que ali se encontravam. Ato contínuo foi a vez de Ricardo, que recuperou a claridade mental com outro tipo de agitação. De pronto, percebeu-se sob controle e não tergiversou em blasfemar, agressivo, erguendo os punhos em atitude ameaçadora. Não ocultava na revolta que o dominava a decepção e a mágoa, o desespero e o desejo de vingança. Sou vítima, repetiu inúmeras vezes com o semblante congestionado e a voz roufenha. Confio na justiça e estou destacado para fazê-la cumprir-se. Dr. Bezerra, em silêncio, mantinha-o sob ação psíquica dirigida, sem embargar-lhe a palavra, impedindo-o, porém, de atitudes precipitadas ou inconvenientes. Ao concluir a operação de contenção de sua agressividade, falou-lhe com serenidade e amor. Somos todos vítimas de nós próprios. Os nossos mapas de ação apontam mais rumos infelizes do que roteiros de acerto. Concordamos com a tua assertiva quanto à posição de vítima conforme te encontras, porquanto o ódio é se viciador e inclemente daquele que o gera, e a vingança é algoz oculto que termina por vencer quem a estima e cultiva. Não me refiro a isso, retrucou em pranto de ira. A divina justiça faz-me corrigir com açoite do sofrimento a quem tanto me tem prejudicado. É o que iremos examinar, meu irmão, justificou o amigo benevolente. Não te julgamos, nem temos a pretensão de impedir-te a execução dos planos em pauta. Pretendemos estudar juntos as causas dos males que te afetam, assim como aos teus desafetos, procurando soluções compatíveis que a todos nos felicitem. Não desejo felicidade, desabafou magoado. Sou um desventurado e assim prosseguirei, repartindo a minha desgraça com aqueles que me tomaram a aventura. Aqui nos encontramos, expôs o benfeitor, para estudos e conhecimentos que nos auxiliem no crescimento para a vida, e não para impor condições e agravos que nos não compete fazer, por nos faltarem os valores mínimos que justifiquem tal procedimento. Acalme-te e ouve. Somos teus amigos e participamos de tua problemática angustiante. Não nos tenha em mal conta, porquanto não estamos contra ti ou qualquer outra pessoa, senão a favor do bem que a todos nos deve amparar. Mantém-te tranquilo e observa. Perceberás que os nossos são os propósitos superiores de paz e edificação da felicidade geral. O infeliz, recebendo as forças psíquicas harmonizadoras do mentor abnegado, pareceu aquietar-se, embora o semblante contraído denotando rancor e sofrimento. Convidado a ocupar uma cadeira isolada à frente do semicírculo, onde todos nos sentávamos, o médium Jonas, de alguma forma habituado a esses labores, colocou-se em atitude de concentração profunda. Nesse momento, adentraram-se 2 cooperadores, trazendo em maca um espírito em estado desesperador. Com a forma perispiritual gravemente afetada, possuía caracteres simiescos de avançada similitude com os chimpanzés. Arfava, estorcegando, adormecido. Colocado ao lado do médium, a exteriorização psíquica desse, em suave tom opalino, parecendo absorver as cargas escuras que envolviam a entidade,
a produzir no instrumento humano estranha sensação de mal-estar. Subitamente, como se magneticamente atraído pela irradiação poderosa do encarnado, o sofredor se lhe acoplou, ajustando-se com imensa dificuldade e sofrimento no molde perispirítico, produzindo um fenômeno de transfiguração atormentada. O médium retratava fielmente o que experimentava o espírito, o qual, desse modo, fruía a oportunidade de ter algo amenizadas as rudes aflições. Não conseguia falar, embora agitadamente se sacudisse, movimentando Jonas, que passou a apresentar os seus caracteres deformados. A cena era constrangedora na sua exteriorização grotesca. A custo poderíamos identificar que a zoantropia ocorria num ser que viera de uma reencarnação masculina. Os olhos avermelhados, miúdos, moviam-se nas órbitas da organização mediúnica, e os braços alongados balouçavam em movimentos desordenados. A boca larga, descomunal, numa face típica dos macacos, babava, denotando estado de avançada ferocidade. Julinda e os demais companheiros do seu grupo familiar não percebiam totalmente a ocorrência. Ricardo, porém, estampava na face lívida a máscara do horror. O mentor, que se exercitara com acendrado amor no ministério do socorro aos infelizes, mais infelizes, mantinha-se calmo, agindo com segurança, de modo que a comunicação de espírito a espírito ocorresse sem danos para o trabalhador encarnado, portador de excelentes qualidades de sacrifício pessoal. Concluída a tarefa de fixação mediúnica do visitante com o sensitivo, este agora apresentava os traços e forma do hóspede, não nos permitindo distinguir se Jonas nele se acoplara ou se fora o inverso que acontecera. Dr. Bezerra, sinceramente apiedado, falou: "Sê bem-vindo, irmão querido. O teu martírio começa a diminuir, anunciando-se próximo o seu termo." O espírito não pareceu entender a frase, porém registrou o pensamento que lhe produziu uma grande reação de angústia, a exteriorizar-se em agitação e grunhidos indecifráveis. Os longos anos de sofrimento, continuou o abnegado médico das almas, cessam e ressurges como o dia em triunfo após a noite densa. Fortemente vinculado às reações mentais da entidade, que perdera a faculdade da palavra, o benfeitor prosseguiu como num diálogo que lhe ouvíamos apenas a sua voz, enquanto acompanhávamos as reações do ser agoniado. O amor de Deus não cessa nunca. Vê bem, por mais dolorosa seja a nossa situação, a misericórdia nos alcança, mesmo quando nos arrojamos nos abismos do ódio irracional, como aconteceu contigo. Hoje iremos recordar pela última vez toda a tua tragédia, a fim de que a esqueças, abençoando-a com o perdão. O espírito reagiu estremunhado, readquirindo a ferocidade inicial. Contido pelo psiquismo do médium e pelo controle mental do instrutor, mesmo assim extravasava desconcerto e fúria. Era o ódio o agente daquela situação dolorosa. O monodeísmo, por longos anos mantidos, encarregara-se de degenerar a forma perispiritual da criatura, moldando-a conforme a aspiração íntima acalentada. O desejo irrefreável de vingança, a alucinação decorrente da sede de desforço não logrado, respondiam pelo autossupliciamento que ela a si mesma se impusera. Eis a razão da providência sábia de que se utilizara Dr. Bezerra, produzindo-lhe a incorporação em Jonas. A medida, duplamente,
propiciava benefícios, remodelava-lhe o ser, preparando-o para os processos futuros de crescimento pela reencarnação, e equilibrava as reações por cujo recurso impediam-se-lhe as atitudes graves quão danosas. Aqui foste trazido, aclarou o psicoterapeuta consciente, por amor. Os largos e tormentosos anos que pareciam não se acabar cessaram para ti. Recomeças a vida numa etapa nova, em que o ódio e a vingança não desempenham papel nenhum. Nesta nova oportunidade, o perdão substitui o ódio e o amor sobrepõe-se à vingança. Quem te feriu não tem fugido da justiça, hoje vivendo sem paz. Por sua vez, expunge em igual loucura, erguendo a falsa clava da cobrança por acreditar-se inocente. Propõe-se a ferir, porque se supõe injustiçado, qual ocorre contigo. Chega o momento de interromper-se a cadeia sucessória da loucura que odeia e malsina. A vida é amor. Toda vez que o ser delinque, ferindo o código de ética do amor universal, inverte a orientação de avanço, afundando nos fossos do primarismo do qual se deve evadir. Não recalcitres, portanto, diante do aguilhão da felicidade, que ora dói, porque te contraria os interesses inferiores para abençoar-te depois. A entidade, porém, desprendia lampejos de cólera pelos olhos avermelhados e redondos, enquanto espumava em abundância, traindo o que lhe sucedia no mundo íntimo, balouçando-se, grunhindo pungentemente. Todos os participantes da equipe nos encontrávamos em perfeita comunhão mental de propósitos. Podíamos imaginar as acerbas dores que feriram o pobre irmão a ponto de tresvariá-lo. Por isso, irradiávamos em sua direção amor e ternura, simpatia e piedade. A um sinal quase imperceptível do Dr. Bezerra, os auxiliares que trouxeram o sofredor aproximaram-se de Ricardo, que se aturdia inquieto, e postaram-se às suas costas os vigilantes. Não me encontro aqui, baldou este, para ouvir ladainhas e arengas de consolações. O problema dos outros é deles, o meu é o que me interessa. Vou me retirar. O comunicante foi atingido por aquela voz ou pela sua vibração. Ergueu o médium e passou a olhar furibundo até encontrar aquele que falava. Mas se lhe modificou o aspecto, fazendo Jonas dobrar-se para a frente e mover-se embora sem sair do lugar. Saltava desconcertadamente e levantava os braços num tormento indescritível. Víamos agora um perfeito fenômeno de transfiguração tormentosa, enquanto o sensitivo desaparecera para dar lugar a um símile perfeito de símio primitivo com avantajado porte. Não estivéssemos convenientemente preparados e a cena rude, quão chocante, proporcionaria pavor, se não repulsa. E tratava-se de um irmão que se arrojara no desespero, desfigurando-se e assumindo uma forma perispirítica dantesca. Ricardo sentiu a flechada do ódio do infeliz que, se não estivesse submetido a seguro controle pelo mentor, ter-se-ia atirado sobre ele. Quis erguer-se para sair numa reação de autodefesa, no que foi contido pelos assistentes cuidadosos e começou a debater-se. Que tem esse animal contra mim? Interrogou assustado. Não tenho afinidade com essa classe de seres. A minha área de ação é outra. Esse animal, respondeu-lhe o mentor cordato, é um irmão nosso, que a tua incúria levou ao desespero. Creste injustiçado,
No entanto, encontra-se ante os teus olhos uma das vítimas das tuas ações malévolas em passado não muito distante. Supões-te com direito a desforços sobre Julinda, mas olvidas-te aqueles que deixaste tombados no caminho enquanto prosseguias alucinado. Não tenho relacionamento com bichos, especialmente com esse que se entregaram aos falcões. Nota explicativa 4. Os falcões são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos, de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica dos que lhe caem nas garras, vitimados pelo ódio. Constituem uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça de que se dizem instrumentos, vampirizando as energias das suas vítimas, enquanto essas o fazem dos seus desafetos. Demoram-se em regiões de infinito sofrimento, onde, não obstante, sem que o queiram, luz a misericórdia do amor, qual ocorrera com o paciente ali em comunicação, resgatado por diligentes especialistas nesse tipo de socorro, vinculados ao trabalho incansável do Dr. Bezerra de Menezes. Nota do autor espiritual. Trabalho noutro campo de justiçamento e não me recordo senão do mal que me fizeram. Dizes bem, retrucou-lhe o amigo paciente, porque aqueles a quem ferimos ficam carpindo a dor que lhes impusemos, enquanto seguimos irresponsáveis, semeando novas aflições. Além disso, tu sentes que te encontras vinculado a ele. Não poderás, todavia, prosseguir sem que lhe distenda as mãos, as mesmas que o empurraram ribanceira abaixo. Desejamos, porém, que te não ouvides de que aqui não nos encontramos na posição de juiz, como já o dissemos, mas sim de companheiros de lutas que ajuda recíproca em nome da fraternidade com que Jesus nos ensinou a exercitar o amor. Recuso-me a continuar, porque me sinto mal, revidou contrariado. E o demorado mal que ele sofre? Indagou o Dr. Bezerra. Por acaso já não é suficiente o seu padecimento? Não te poderás excusar fugindo à verdade e à justiça que apregoas, na falsa justificativa de permitir-te direitos sobre Julinda, quando tens dívidas para com este nosso irmão que nos inspira comiseração e caridade. Atenta, Ricardo. Este é o teu momento na estrada de Damasco, da tua redenção. Qual Saulo, invigilante e enlouquecido, defrontas Jesus, simbolizado no amor que deve renascer em ti mesmo para a glória do teu bem e da tua paz. Recordemos, acalma-te, mergulha a mente no passado, silencia as ansiedades, esquece o mal de que te dizes vítima para pensar na bênção da tua libertação. Dorme agora e recorda. 2 outros amigos e o irmão Genésio assistiam com técnicas especiais de recursos magnéticos que manipulavam com habilidade o irmão zoantropiado, que a pouco e pouco devolveu o médium à cadeira com expressão inteligente nos olhos fulgurantes. Julinda, assustada pelo inusitado, sem compreender em toda a sua extensão que ali sucedia, amparada pelo irmão Juvencio e Dona Angélica, que orava fervorada, percebia tratar-se de uma ação de alta magnitude. A mãe da obsediada mantinha-se confiante e, porque habituada à oração, facilmente preservava a paz, sintonizando com as faixas elevadas da vida. O diretor espiritual prosseguiu na indução hipnótica. Vimos então Ricardo relaxar, caindo em sono profundo. Nesse estado e sob forte vibração de solidariedade e fé, que de todos irradiava, Dr. Bezerra, com voz calma e enérgica, propôs:
Recordemos os primeiros dias de julho do ano de 1722. A azáfama da bandeira, que deverá sair da vila de Parnaíba, sob o comando do Anhanguera, na busca do ouro e das pedras preciosas, nos altos de Goiás, acelera os corações e agita os homens ávidos de aventura e de fortuna. As lendas que emocionavam a capitania falavam do fácil poder e das glórias que se podiam usufruir na corte lisboeta, fascinada pela opulência da colônia distante. Amanhecera um dia úmido e frio. Na fazenda, o senhor Antônio José Taboarda da Silva, que fará parte da aventura, havia estabelecido que alguns escravos o acompanhariam. Destacara um homem forte e sua mulher para o seguirem. Afirmava necessitar de ambos, sem recordar-se dos 3 filhos deles que ficariam na senzala, órfãos de pais vivos, não se compadecendo dos sentimentos dos genitores que seguiriam estrangulados de dor. O escravo Manuel suplicou ao amo que permitisse ficar a companheira, enquanto ele redobraria esforços para cumprir os deveres na viagem ao desconhecido. Era jovem e sadio o suficiente para suportar as refregas, mas a esposa... O soberbo senhor, todavia, é frio. Suas ordens e paixões são indiscutíveis, não aquecendo ante a solicitação pungente. E porque a mesma irrita-o, manda prender o infeliz no mourão do suplício e ordena que seja chibateado por desobediência. Nesse comenos, Ricardo, em transe, começou a assumir a personalidade arquivada no passado, com toda a série de imperfeições que o assinalavam. O rosto se lhe fez congestionado, os olhos aumentaram nas órbitas, e o senho sombreado dava-lhe o aspecto do dominador apaixonado. Após a pausa, o benfeitor sugeriu indagando: Não ouves, senhor Antônio José, os lamentos e blasfêmias do seviciado? A noite fria e o corpo lanhado, em exposição como castigo pela rebeldia, são, na voz angustiada do desesperado, uma litânia de dor e mágoa que te não sensibilizaram. Mas ele estertora. Na senzala, os cantos votivos e as oferendas humildes aos deuses que trouxeram de longe prossegue. A companheira vem suplicar-te pelo supliciado. À luz do candeeiro, ajoelhada aos teus pés, ela roga misericórdia, trêmula e sofrida, suplica compaixão. Escute-a. O hipnotizado denotou desconforto ante as lembranças que lhe ressumavam da memória profunda e começou a debater-se. Subitamente exclamou: Eu tenho direitos sobre suas vidas. Comprei-as. Escravo não é gente. Animal para a carga. Não tem alma. Não merece consideração. Equivocas-te mais uma vez, respondeu o mentor. Todos somos filhos de Deus em igualdade de condições. A escravidão é processo nefasto que ninguém tem o direito de realizar. Dentro dos soberanos códigos, aquele que violenta sofre, hoje ou mais tarde, o dano causado ao seu próximo. Com qual direito poderias aspirar a corromper aquela alma? Companheira dedicada do seu marido e mãe abnegada, cumpria com os seus deveres junto aos teus na fazenda. Por que, jovem, anelava submetê-la aos teus caprichos? Ela o percebia na sua posição de submissa e evitava-te. Com o esposo a morrer ao relento, dilacerado, vem suplicar-te misericórdia. Que fazes? Intentas subjugá-la na tua hedionda sede de prazeres inferiores. Não fosse a inesperada presença da tua esposa, sempre sofredora e magoada. Odeio a desgraçada que me escapou, rugiu entre dentes cerrados. Um dia me vingarei. É tarde, meu amigo.
desencadeaste longa tragédia que se arrasta há mais de 2 séculos. A tua escrava ali se encontrava sob a imposição de um resgate imperioso, cuja dívida adquirira na civilizada e preconceituosa Inglaterra de anos antes. Renascera em terras da África, programada pela consciência divina para recuperar-se no Brasil colônia, na condição de apatriada, sem direitos, aprendendo a amar a carne alheia ao lado da sua, sofrendo para sublimar-se. A tua insânia precipitou-lhe o crescimento, enquanto te afundaste no fosso da delinquência. Surpreendido pela tua senhora, desconsiderada em face dos teus desmandos, mais se abriu o abismo entre ti e ela. Dona Maria Joaquina, profundamente ferida, não esqueceria as ofensas e humilhações carpidas em silêncios homéricos e dores acerbas. Joana dos Santos, a escrava, volveu a senzala e aguardou apavorada o nascer do dia. A bruma densa, a friagem úmida, se encarregaram de matar-lhe o marido exposto ao tempo e vergastado. Não te comoves, porém, ante a tragédia. Pensas na viagem, em levar a mulher como pasto para os teus apetites. O destino, todavia, surpreende-te. A infeliz, de dor e medo, enlouqueceu em menos de uma semana. Maria Joaquina, tua esposa, que ora te odeia, apiedou-se da tua vítima e envolveu-a nos dons da compaixão que se converte em caridade. Dobram-se os tempos. 1 século e meio depois, ei-los de volta à terra. O pobre escravo que sucumbiu sob sua violência renasceu contigo no mesmo lar, a fim de que fraternidade vencesse os sentimentos inferiores que se guardavam na alma. Reencontrastes noutra forma. Maria Joaquina, agora requestada pelo teu irmão, que te detesta em surdina, sentimento, aliás, recíproco. Ao revê-la, a consciência culpada pareceu impor-te a necessidade de recuperação. Vitimado pelos vícios do passado e pelas dissipações do presente, apaixonaste-te pela diva, que te não correspondeu ao afeto. Sabias que o teu irmão era o impedimento, o rival que necessitava superar. Planejaste o meio de te libertares dele. Mentira! Interrompeu o exasperado algoz. Nada planejei, aconteceu por acaso. Ou melhor, teria que ser assim. Novamente falseias a verdade e interfere nas leis. O ex-escravo reencarnara para abençoar a protetora de sua viúva antes desvairada, que ora retornou na condição de mãe de Maria Joaquina, que já lhe se vinculava desde muito antes. Não foi naqueles dias dos anos 90 do século anterior que teve início a história das suas vidas. Os laços que atam os espíritos uns aos outros não se rompem com facilidade, seja na animosidade ou no afeto. Enquanto não luz o amor, pairando soberano, o círculo das reencarnações se estreita em torno dos que se interdependem para evolver. A verdade é que organizaste uma caçada e a vítima por ti escolhida foi o teu irmão. É mentira, reagiu colérico o espírito em processo de recordação. Foi um acidente. Sem dúvida, atalhou o Dr. Bezerra, porém provocado, fazendo crer que fora uma infeliz circunstância. Teu irmão, todavia, perfurado pela carga de chumbo, antes de morrer, jurou vingança. Na tela da sua memória, nos momentos finais, acudiram-lhe as lembranças passadas. E foi nesse estado de ódio inumano que caiu no processo em que agora se encontra. Os sentimentos de vingança enlouqueceram-no. Ao longo dos anos,
foi sendo vencido pela fúria do desforço. E muito depois tombou em abissal região de desespero, sentindo-se um animal, como tu o chamas. Ei-lo diante de ti, fita-o. Esse animal é o nosso pobre irmão, a quem por 2 vezes seguidas roubaste a vida física. A informação chocou Ricardo, que recuou na cadeira na visão psíquica do século XIX. O horror substituiu-lhe a máscara de ira e desprezo. O ambiente era de expectativa, embora o clima de oração e fraternidade. Avancemos no tempo, propôs o instrutor. Passado o efeito da lamentável ocorrência, instaste junto à família de Lavínia e lhe conseguiste a mão para o matrimônio, apesar de inspirares aversão à genitora da jovem e nenhum afeto à futura esposa que te sofrera no passado. Como seria de esperar-se, o matrimônio foi um fracasso. Ela jamais te amou. Espicaçado pelo ciúme que te inspirava Alfredo, o irmão que assassinaste, num dia de embriaguez e agressão, confessaste o horrendo crime. A pobre esposa não conseguiu sobrepor o perdão à mágoa do que nasceu sob a inspiração de Alfredo desencarnado, que impusera entre ti e ela o pensamento de desforço. Numa noite de novo excesso de alcoólicos, detestando-te e semi-dominada pelo agora teu adversário oculto, enquanto dormias intoxicado, ela asfixiou-te com uma almofada de plumas, rigorosamente aplicada no teu rosto. Também não houve testemunhas, senão as consciências de ambos e as entidades desencarnadas presentes. Julinda, que experimentava parte da indução hipnótica, assistida, como dissemos, pelo irmão Juvencio, começou a gritar. Odeio o infame e o matarei 1000 vezes. Ele sempre me desgraçou. Não o albergarei no meu ventre. Eu sei que ele deseja vir, a fim de infelicitar-me outra vez. Matei-o e aniquilarei novamente. A pobre estava transtornada. Alfredo, na sua transfiguração dolorosa, debatia-se no médium. Dona Angélica, assumindo o psiquismo da mãe de Lavínia, abraçou a filha das 2 últimas etapas e buscou acalmá-la com carinhoso gesto de ternura. A moça, porém, apresentava-se alucinada. Misturava-se o medo e a raiva numa ação devastadora. Controlando a situação geral, o mentor acercou-se da desorientada obsessa e falou-lhe. Julinda, Ricardo, o teu ex-marido, a quem negaste o corpo, interrompendo-lhe a vida física, necessita recomeçar. Só o amor de mãe e o sentimento de filho poderão alterar esta situação danosa que dura sem necessidade. Ele infelicitou-me, exclamou. Quanto também já o infelicitaste por 2 vezes, obtemperou o amigo espiritual. A justiça sempre se realiza, não, porém, conforme os nossos padrões. É necessário que alguém perdoe a fim de que se recomece na marcha do progresso, na busca da paz. És amada? E ele? Roberto, teu esposo, convocado de longo período das tuas existências planetárias, veio em teu socorro. Dona Angélica, após muito sofrer, sem ódio nem ressentimento, a quem amparaste, quando louca na condição de escrava, recebeu-te nos braços também 2 vezes e já te amava. O senhor Juvencio, que ficara no além, acompanhando Joana dos Santos na sua redenção, por gratidão ao teu carinho para com ela e graças a antigo afeto por ti, contribuiu para que esta oportunidade te fosse consentida.
Não malbarates o esforço de tantos por capricho da mágoa que não se justifica, arruinando todas as esperanças de paz no momento que poderá alongar-se por séculos de sofrimento sem limite, caso persistas na negativa. Este é o momento de todos nós. O Senhor faculta-nos a hora de iluminação. Aproveitemo-la. Julinda saiu da revolta para as lágrimas, repetindo: tenho medo, não lhe suporto a presença. Confie em Deus, minha filha, auxiliou-a o orientador. A proteção do Pai não falta nunca. Não te serão escassos o carinho nem a ajuda. Ricardo deverá voltar, a fim de que todos se libertem do mal que os vem vitimando. Concede-lhe a oportunidade de redenção, a fim de que ele te faculte a bênção da paz. O teu gesto socorrerá Alfredo, que te inspirou ternura e agora se encontra dominado por terrível deformação. O amor é luz que suplanta toda sombra e medicamento para todos os males. Será mais feliz que se facultares socorro, amparando-te no amor gentil que liberta. Medita e aquece. A palavra do benfeitor, em doce inflexão, penetrava a alma em sombras da enferma, que cedia, dulcificada pela vibração poderosa do amor que dele se irradiava. A verdade é que Julinda não podia nem devia ver Alfredo na situação em que ele se debatia. Dessa forma indagou: onde anda então o pobre amigo? Está aqui conosco o enfermo, redarguiu o Dr. Bezerra, necessitando de recomeçar através da reencarnação, com que o Senhor nos faculta a elevação íntima com vitória sobre nós mesmos. Temos pensado que ele deverá volver atrás, através de ti e de Roberto, na condição de irmão de Ricardo, para que, sob a tua, a ternura do esposo e a de Dona Angélica, todos cresçam para o bem. O Senhor espera muito de ti. Sabemos que não é uma empresa fácil para o teu coração. Todavia, esses não têm sido dias de paz, senão de infinitas amarguras e receios, quando te encontras nas fronteiras da loucura. A maternidade é prêmio da vida, santificando os seres no seu processo de evolução. A um olhar mais expressivo do diretor, Dona Angélica compreendeu o apelo mudo e falou à filha: ajuda-os como me auxiliaste um dia, socorrendo-me no desvario em que eu me encontrava, proporcionaste-me a libertação de velhas dívidas que cometéramos antes. A pobre Joana dos Santos, escrava e doente, recebeu do teu coração amor e piedade, que não podes recusar ao senhor Antônio José, o algoz, nem a Manuel, o escravo que me foi companheiro e agora os desejo para netos. Seremos uma família feliz. Roberto, emocionado, abraçou a esposa e acentuou: nosso lar será mais risonho. Anelo por ter filhos. Dá-me a felicidade de ser pai. As lágrimas dominaram-no. Julinda, algo receosa, mas sensibilizada, balbuciou: aceito a tarefa e peço a Jesus que não me abandone nesta árdua realização. Voltou-se para o Dr. Bezerra e pediu: anjo bom, ajudai-me na minha fraqueza e protegei o nosso lar. Havia profunda emoção no pedido. O benfeitor umedeceu os olhos e confirmou: suplicarei a Jesus por vós todos, e na minha pobreza de irmão dos sofredores, procurarei estar convosco, quanto me permitam as possibilidades. Foram aplicados recursos renovadores na enferma, que voltou a dormir. A
A psicosfera ambiente exteriorizava a paz, e uma vibração de amor que procedia da esfera mais alta, a que se ligava a sociedade, penetrou-nos a todos. Ricardo silenciara, meditativo, e Manuel, na sua feição transtornada, acalmou-se. Percebia-se nos olhos brilhantes a cortina de lágrimas que traduziam entendimento e lucidez a respeito dos acontecimentos ali desenrolados. A tarefa, porém, não estava concluída.